E aí, Veckers, tudo bem com vocês? Pois é, depois de uma longa pausa em 2019, estamos aqui de volta com o canal, retomando as nossas atividades aqui no YouTube, com algumas novidades em nossa literatura e também com algumas novidades em termos de perspectivas e tendências, né, da voz do canal, digamos assim. Então eu gostaria de compartilhar com vocês nesse primeiro vídeo do ano, não somente a literatura com a qual a gente pretende trabalhar, mas também convidar vocês para compartilhar dessas expectativas com a gente. Vejamos! Então olha só, como você já notou, a nossa nova voz aqui no canal é uma voz mais informal, né? Eu vou adotar uma postura aqui mais de um bate-papo e de alguma maneira criando mais brecha, né? Deixando um vídeo mais oxigenado para que vocês participem, para que vocês se sintam mais acolhidos e acolhidas nos comentários também, para a gente dialogar mais a respeito desses temas de humanidades. A respeito do Byung-Chul Han, ele é um filósofo sul-coreano que estuda em seu doutoramento Heidegger. É importante deixar claro nesse momento que Heidegger também foi o orientador, digamos assim, de Hannah Arendt na sua tese que ela defende a respeito do amor em Santo Agostinho. Heidegger é um sujeito que, em grande medida, não somente isso, né, mas em grande medida, sua filosofia está destinada à ontologia. A ontologia é um campo do saber filosófico que estuda o ser. Isto é, digamos que a condição humana, né, que também é um nome de um livro da Hannah Arendt. Então, quando você for ler Byung-Chul Han, eu vou me referir a ele a partir de agora como Han. Quando você for ler Han, é muito importante ter isso em vista, que ele é um sujeito que ele fica nesse trânsito, ou seja, ele é um filósofo nascido na Coreia do Sul, mas que estuda filosofia alemã e vai se dedicar ao estudo da pós-modernidade. Isto é, do que eu e você chamamos de mundo contemporâneo, a partir da chave heideggeriana. Mas, ao mesmo tempo, os seus livros constantemente dialogam com Michel Foucault, particularmente com um texto de 1978 ou 79 de Foucault, chamado O Nascimento da Biopolítica. Particularmente, ele também dialoga com Hannah Arendt, num livro do final dos anos 60 chamado A Condição Humana, que é um livro no qual ela vai desenvolver o conceito, né? A ideia de labor, a ideia de trabalho e a ideia de ação. São três conceitos fundamentais para a gente entender a perspectiva da condição humana em Hannah Arendt: o labor, o trabalho e a ação. E não menos importante, o Han também dialoga em grande medida com uma literatura da psicanálise e também da estética. Então, assim, o propósito nesse momento aqui, nesse primeiro vídeo, de alguma forma é destrinchar, né, abrir o campo de atuação dos livros do Han. Eu gostaria de, nesse momento, dar uma citação para vocês e a gente terminar o vídeo situando o Han entre a modernidade e a pós-modernidade. Saca só, no livro chamado Sociedade do Cansaço, o Han nos diz: a sociedade disciplinar é uma sociedade da negatividade. É determinada pela negatividade da proibição. O verbo modal negativo que a domina é o não ter o direito. Também ao dever inere uma negatividade, a negatividade da coerção. A sociedade de desempenho vai se desvinculando cada vez mais da negatividade. Justamente a desregulamentação crescente vai abolindo-a. O poder ilimitado é o verbo modal positivo da sociedade de desempenho. O plural coletivo da afirmação Yes, we can, que foi o slogan da campanha de Obama, expressa precisamente o caráter de positividade da sociedade de desempenho. Então, no lugar da proibição, mandamento ou lei, entram projeto, iniciativa e motivação. Como você pôde notar, são aqui 5 linhas nas quais nós temos uma espécie de síntese do que seria a sociedade do cansaço. Então eu gostaria de retomar esse raciocínio, mas explicando-o melhor. O que é a sociedade disciplinar? A sociedade disciplinar é aquela que você estuda quando você lê Durkheim, Weber e Marx. Claro, em Marx você tem uma teoria crítica da sociedade disciplinar. O que isso quer dizer? Na transição do século XIX para o início do século XX, nós tivemos uma sociedade civil
composta por regras e normas bastante claras, composta por instituições sólidas como família, religião, escola, quartéis, bancos, polícias militares, sistema de trânsito, leis morais que não são escritas, mas são fortes o suficiente para definir supostamente o papel de um homem, o papel de uma mulher, o papel de um homo normativo na sociedade. Então, uma sociedade disciplinar é aquela moldada desde o Panóptico de Bentham, em 1850, e que começa a ruir em 1960, 1970, em função, por exemplo, dos protestos de maio de 68. Isso significa dizer que a sociedade disciplinar, como nós vimos aqui no texto, é uma sociedade da negatividade porque a figura paterna, a figura simbólica da mãe e do pai, a figura do regente, aquele que diz não faça isso, não faça aquilo, a sua carreira é essa, você vai estudar isso, a figura do professor, a figura do presidente, em suma, a figura paterna, né? O nome do pai era muito bem definido para conduzir as pessoas e dar um sentido para as suas vidas. Agora, em relação à nossa sociedade contemporânea, ou melhor, a sociedade do cansaço ou então a sociedade do desempenho. Esta, por sua vez, é uma sociedade não da negatividade, mas sim da positividade. E o que isso quer dizer? Faça e seja feliz, corra atrás. Em vez de sujeito a uma ordem, nós assumimos que nós somos projetos. Portanto, o neoliberalismo ele acaba diluindo as fronteiras entre as instituições, ou melhor dizendo, se você puxar Bauman para conversar com você, você vai se lembrar que Bauman diz que tudo passa a ser liquefeito, já que no horizonte da sociologia baumaniana, tudo passa a ser mercantilizável. Aquilo que era sólido desmancha no ar. Né? Afinal de contas, ele pega lá a citação do Manifesto Comunista de 1848 para poder traduzir a sua liquidez. Então, em Bauman, uma vez que tudo é consumível, uma vez que tudo é mercantilizável, a sociedade se torna líquida. Você tem uma sensação de aparência quando você entra, por exemplo, numa farmácia e você tem fraldas, você tem alimentos, você tem suplementos, você tem cereais e, ao mesmo tempo, medicamentos. Ou seja, o horizonte entre o que é clínico e o que é comercial desaparece. Tudo se torna semelhante. Mas deixando agora Bauman de lado e vindo mais para o território do Han. O que acontece com a sociedade do desempenho? O neoliberalismo tem os seus dispositivos, os seus gatilhos, justamente para nos persuadir e nos convencer de que nós somos projetos. Isto é, de que a sensação de futuro, o vir a ser, o desempenho, nós podemos ser qualquer coisa e tudo depende única e exclusivamente de nossa individualidade. Alguma coisa como quando Margaret Thatcher, né, lá nos idos dos anos 70, ao defender o neoliberalismo na Inglaterra, disse, né, não existe isso de sociedade. O que eu vejo são homens, mulheres e famílias. Nesse sentido, então, nós trocamos a sociedade disciplinar, que era pautada pela noção de dever, por uma sociedade neoliberal, uma sociedade do desempenho, pautada justamente pela noção de poder. Yes, we can. Bem, aqui nós temos, digamos, um gostinho para a gente poder começar a se enveredar pela literatura do Han, tá legal? Como eu disse para vocês, se vocês eventualmente forem ler, né, a literatura do Han, é recomendável que vocês, então, antecipadamente, dependendo do grau de envolvimento que você tem com filosofia ou humanidades, esteja atento, ou então atenta, primeiro, ao nascimento da biopolítica em Foucault. Depois, segundo, seria interessante conhecer um pouquinho a respeito da condição humana em Hannah Arendt. E depois, em terceiro, mas não menos importante, estar familiarizado com uma literatura tanto estética quanto também psicanalítica. Nesse sentido, não seria demais informar, né, sugerir para vocês conhecerem um canal de Christian Duncan, o nosso querido professor aqui da USP, que mantém um canal aqui no YouTube muito bom, muito potente, no qual você encontra não somente análises fílmicas, mas também dicas valiosas para você começar a se enveredar nas chamadas ciências da subjetividade. Tá legal? E depois, por fim, dei uma citação de Hannah aqui para vocês, e eu espero ter sido claro no desdobramento a respeito das diferenças entre uma sociedade disciplinar e uma sociedade do desempenho.
mas fiquem tranquilos e tranquilas porque voltaremos a esse texto, né, e outros textos do RAM nos próximos vídeos também, tá certo? Continue nos acompanhando aqui no canal. Lembre-se que nós estamos também na ativa lá no Instagram. Deixem os seus comentários e sejam bem-vindos e bem-vindas a esse ano de 2020 aqui no Vestibular Encena. Um beijo, um abraço e bons estudos para vocês. Tchau, tchau.